Contra. Só contra. Discurso de fake news. Mas vamos lá. Oriente Médio. Eu falei, eu diferenciei para vocês os xiitas dos sunitas, né? Porque os xiitas, eles acreditam na questão da hereditariedade, então precisa ser descendente direto de Maomé. Os sunitas não, né? Pode ser por meritocracia, então qualquer um que seja convertido ao Islã pode virar um sucessor de Maomé. Contanto que siga a Sunna, né? É o caminho para chegar até o paraíso, né? Enfim. A gente tem uma ideia dos xiitas serem radicais, mas a gente tem também, dentro dos sunitas, vários movimentos extremistas, como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, Boko Haram. Eu expliquei o conflito entre Israel e Palestina, né? Um conflito religioso, mas basicamente territorial. Isso é bem legal, né? Porque quando vocês forem analisar uma questão de prova, vocês têm que pensar que o centro do conflito de Israel e Palestina é a questão de posse territorial. A questão religiosa é um pano de fundo. Eles não estão guerreando basicamente porque eles têm religiões diferentes. O centro da guerra entre Israel e Palestina é uma questão de domínio territorial. É uma questão de territorialização e desterritorialização constante. É uma questão de posse. Beleza? É óbvio que no centro disso tem também uma questão religiosa e tal, que acaba pautando a questão da posse pela terra. Beleza? Nós falamos a origem desse conflito, mas basicamente a criação depois do Estado de Israel em 1948, ali na região onde era a Palestina. Falamos de alguns conflitos que aconteceram. Primeira Guerra Árabe-Israelense, que era uma resistência da Palestina à criação do Estado de Israel. A Guerra de Suez, que era contra a nacionalização do Canal de Suez, que era um canal de interesse político estratégico muito grande para a Europa, para Israel, né? Lembrando ali o Canal de Suez, pró-destruição, é isso. O Canal de Suez, ele faz a integração entre o Mar Mediterrâneo, beleza? O Golfo do Suez, que vai sair ali no sul da Ásia. Então, para a Europa chegar no sul da Ásia, ou ela tem que dar a volta pela África, ou ela vai pegar basicamente o Canal de Suez. Então, tem uma importância política estratégica muito grande. Falamos sobre a Guerra dos Seis Dias, né, que é uma das guerras mais famosas, junto com a Guerra de Yom Kippur. A Guerra de Seis Dias vai ser um ataque preventivo, né, e que vai acabar ocasionando os maiores genocídios dessa região. Em 6 dias, Israel acaba vencendo a guerra, que, como eu disse, é motivo de comemoração até os dias de hoje. Né? No dia de aniversário, é junho de 67, as pessoas vão às ruas, os palestinos têm que fechar o comércio, então é um momento muito, muito tenso da história. E a Guerra de Yom Kippur, que é um dia de feriado, né, judeu, por conta do dia do perdão e tal. E nesse dia, os árabes acabam atacando de surpresa Israel. Né? Mesmo assim, os árabes perdem e há uma alteração muito grande no território depois dessas duas guerras de 6 dias e a guerra de Yom Kippur. Né? Palestina perdendo territórios como Colinas de Golã, Cisjordânia, a Península do Sinai, a própria cidade de Jerusalém, ela já não é uma cidade tão, como eu posso dizer, antes era uma cidade multicultural, né? Uma cidade das 3 religiões, e passa a ser muito, muito mais forte a presença de Israel na cidade de Jerusalém, enfim. Uma outra questão que pode pingar, às vezes em prova, é falar sobre a questão do domínio pela água. Porque o domínio de posse de terra também é domínio por fontes de recursos hídricos. Então é normal, assim, né? É um interesse geopolítico que que os Estados Unidos apoie Israel, por exemplo, a estar próximo a áreas de água potável, porque ele é uma região desértica. Então tem muito uma questão estratégica nesse sentido, ok? Aí a gente tem o representante, né, de Israel, Benjamin Netanyahu. A Palestina, eu falei a diferença entre o Fatah e o Hamas, o Fatah tentando uma coexistência, o Hamas já não, um movimento bem mais extremo de destruição do Estado de Israel. E
Revolução Iraniana, assunto que eu até gosto bastante, passei a gostar muito por conta do filme Persépolis. Falei para vocês, né, que pós Segunda Guerra Mundial, o Irã ele tinha uma certa democracia, com um conflito até interno religioso, mas tinha uma certa democracia. A Inglaterra e os Estados Unidos, com interesse na questão do petróleo do Irã, acabam derrubando o presidente iraniano, né? E botam no lugar o Reza Pahlavi, que era um líder sunita, dentro de um país xiita, e o Reza Pahlavi ele vai acabar, né, sendo um governo pró-Estados Unidos, então começa um processo de ocidentalização no Irã, o que vai gerar um descontentamento. Numa sociedade como a iraniana, onde a maior parte da população é analfabeta, beleza? E pobre, a questão religiosa era uma das poucas coisas que elas conseguiam se apegar. Isso é um problema grave, né? E a doutrina religiosa era muito forte. Então, vai sendo construído um discurso que o pensamento ocidental lá, que é extremamente ruim para a sociedade, né? A gente sabe, é etnocêntrico, a gente sabe que acaba impondo a cultura ocidental acima de tudo, ignora os valores da cultura asiática, né? Nesse caso especificamente islâmica, e isso vai construindo uma negação ao estrangeiro, até chegar, né, um descontentamento populacional total e uma derrubada do Reza Pahlavi em 1979. Essa derrubada, ela não foi uma derrubada para implantar um regime extremista religioso. Quando acontece a Revolução Iraniana, não é assim, ó, pô, bora tirar então o Reza Pahlavi e botar aqui um ditador islâmico xiita. As coisas vão acontecendo, sabe? Então, o primeiro passo é a derrubada, tanto que nesse filme Persépolis tem uma cena muito interessante, porque os pais dessa menina, que narra o filme todo, que é a história dela, eles são pessoas muito progressistas, muito mesmo. E eles vão à manifestação contra a derrubada. Ninguém se deu conta de que ali era um processo de se caminhar para um extremismo religioso. Né? Então ele vai para a rua, junto com a esposa, contra o chá, né? Que eles chamam chá, Reza Pahlavi. Então, eles estão lá, abaixa o chá, até que depois que acontece a derrubada de poder e tal, vai se estruturando através do Khomeini, que era referência da população, um momento político extremamente conservador, xiita, islâmico, radical. Quando eu digo radical, eu estou falando de negação total do estrangeiro. Vou passar uma cena para vocês já já, que é uma cena dessa menina tentando comprar coisas da cultura ocidental no mercado paralelo. Porque essa era a forma, né, de se tratar o Ocidente. Não se podia beber quando se instala a República Islâmica, o Khomeini. Não se podia ouvir nada americano, usar calça jeans, usar marcas americanas. As mulheres sempre com os rostos tapados com véu. A gente tem um aumento progressivo, nesse caso, da violência em cima das mulheres, né? Então, você vai perceber que os casos de machismo extremo vão ficar muito mais intensos. E aí eu tenho um cuidado muito grande. Eu não posso olhar na minha perspectiva ocidental sobre o que é machismo, porque são configurações diferentes de cultura. E aí, quando eu quero impor o que é machismo também para uma outra cultura, eu estou sendo etnocêntrica, né? Mas eu estou falando de casos que aí não tem como a gente não falar, por exemplo, de agressões, né? De submissão total. Então, das meninas precisarem de autorização do marido para poder estudar. Então, uma complexidade que essa nação vai se tornando, num contexto, repito, né? Estou tentando o máximo
romper com o etnocentrismo. É muito difícil porque a gente tem um lugar de fala, né? Eu falo como latina, brasileira, ocidental, mulher, dentro de um contexto de luta. Então a gente já olha para esse espaço dessa forma, isso não tem como, né? Mas é óbvio que a gente tem sempre ter um cuidado para entender que são evoluções históricas e culturais diferentes. Diferentes. Eu não posso olhar para essas mulheres e falar assim, caraca, que mulheres fracas, né? Por que que elas... Pelo amor de Deus, óbvio que não. Óbvio que não. É outro processo de construção, outro processo cultural, enfim. Mas é muito forte. A divisão hierárquica entre homens e mulheres passa a ser muito forte no Irã nesse momento. E aí os Estados Unidos está sempre sendo visto como o grande Satã. Eu usei esse nome na aula passada, mas, gente, é esse nome mesmo que é utilizado, né? Essa guerra era uma guerra santa. Então é um discurso tipo assim, o seu filho vai morrer, mas ele vai morrer e ele recebe essas chaves do paraíso. Cara, às vezes eram chaves de plástico, chaves. E quando ele chegar no céu, né, não sei qual é o nome, mas pode ser que sim, céu, ele vai encontrar as virgens, mulheres e vai ter bebida. Então você vai construindo uma doutrina religiosa dentro da sociedade, né, de aceitação total daquele poder imposto e de negação total do poder do Ocidente. Eu sei que odiar os Estados Unidos às vezes é involuntário, né? Mas nessa questão era uma guerra santa em que morriam crianças por ela, sabe? Meninos de 13 anos, meninos de 14 anos. E há um discurso nacionalista muito forte em cima disso. E eu quero mostrar uma cena para vocês. Vou encerrar aqui rapidinho a apresentação. Vou abrir aqui o Persepolis. E eu vou mostrar uma cena para vocês. É justamente a cena com que ela tenta comprar no mercado ilegal as paradas lá nos Estados Unidos. Deixa eu só tirar o som aqui, para eu achar essa parte. Achei. Calma aí. Aí eu vou projetar para vocês. Vocês só me sinalizem se estiver ouvindo bem, tá? Ainda não botei o áudio, não. Ah, fiz besteira, calma aí. Apresentar guia do Chrome. Ah, agora sim. Calma aí que eu já vou botar o áudio, só chegar na parte que eu quero. Me sinaliza se vocês estão ouvindo, tá bom? O vídeo. Dá pra ouvir sim. Beleza. Aí, ó. Já de cara, né? Olha a cena. A torre lá de Nova York com uma caveira na cara. Aí eu vou botar uma cena para vocês agora. Os punks não estão mortos. Mamãe precisa me dar Tomás de qualquer jeito. Assim? Mas pra fazer o quê? Conaus disse que tem uns caras que estão vendendo fitas cassetes na Avenida Gandhi. E as suas fitas dos bidis? Mas, mamãe, os bidis não são de nada. Stevie Wonder, Julio Iglesias, Pink Floyd, Michael Jackson, Batom, esmalte, baralho. Iron Maiden, Quanto custa? Cinzinho, 50. 60, 50. 60, 50. 50. Você, mas que roupa é essa? O que são esses sapatos punk? Que sapatos de punk? Isso aqui. Mas são tênis. Você é um dos punks. É porque eu jogo basquete no clube da minha escola, é só isso. E esse casaquinho é pra jogar basquete também? Isso, o que é? Michael Jackson. Este é o símbolo da decadência ocidental. De jeito nenhum, senhora. É
É Malcolm X. Tá zombando de mim, é Michael Jackson. Abaixa o véu, sua descarada. Já chega, você vem com a gente pro comitê. Ah, desculpe, senhora, eu não vou fazer de novo. Senhora, a minha mãe morreu. E a minha malvada madrasta cuida de mim. E se eu não voltar pra casa antes, ela vai acabar comigo. Ela vai me matar, vai me queimar com o ferro de passar roupa. Obrigará meu pai a me colocar no orfanato. Piedade, senhora, piedade. É piedade, senhora, piedade. Ai. I'm the master of the monsters. Essa cena é uma cena legal nesse sentido, né? Que mostra justamente isso, esse momento onde se instaurou a Revolução Iraniana. Ela, na verdade, não é que ela não se sente parte da cultura iraniana, ela se sente. Só que ela também é uma menina muito progressista. Então tem a questão da liberdade, né? O que ela questiona é o poder de decisão que ela quer ter. De ouvir o que ela quiser, de estar onde ela quiser, de escolher, por exemplo, com quem ela vai casar, com quem ela vai se relacionar. Para eu dar um spoiler pequeno, né? Como é que a vida dessa menina vai se estruturando? Os pais dela vão perceber que ela pode morrer a qualquer momento. Porque ela não se cala, porque ela questiona, e que ela já tinha sido ameaçada algumas vezes pelo governo iraniano. Então, os pais dela mandam ela muito nova para morar na Europa. Ela vai, adolescente, morar na Europa. E é muito legal, porque quando ela vai morar na Europa, há todo um questionamento, é toda uma dúvida, porque, ao mesmo tempo que ela é livre, ela se sente presa. Ao mesmo tempo que ela tem a liberdade na Europa, ela se sente totalmente fora do contexto cultural dela. E ela acha que muitas vezes, para ela conseguir viver naquele contexto, ela precisa mentir sobre a sua origem cultural. Então tem uma cena também muito legal, que ela está num bar na França, e o cara pergunta de onde ela é. E ela tem o estereótipo, né, as características muito claras de ser de alguma região do Oriente Médio. E aí ela vai e fala, eu sou francesa. Ah, é? Onde? Ah, uma cidade pequena, no sul da França e tal, não sei o quê. E aí depois a galera debocha. E aí é uma cena bem legal que aparece meio que a avó dela falando na cabeça dela assim, mas foi para isso que a gente te criou, sabe? A gente criou para você negar suas origens, a gente criou para você... Né? Não, você tem que ser você tem que manter quem você é aí. E é muito legal o filme que mostra esse choque de cultura o tempo inteiro, né? E até depois ela volta pro Irã, e no Irã ela também não se sente parte. Porque ela já modificou tanto quem ela é, ela já passou a ter o gosto da liberdade, de poder estar nos espaços onde quiser, ler os livros que quiser, ouvir as músicas que quiser, e ela volta para o Irã ainda extremamente fechado e conservador, não mais com guerra, o que vai acontecer nesse caminho é que começa uma guerra entre o Irã e o Iraque, que eu vou falar dela ali mais à frente. Ela volta, a guerra já acabou, mas ainda é um espaço que ela não cabe. Então, rapidinho, só para vocês entenderem, eu vou passar só mais uma cena aqui, eu acho que é a cena da volta dela para a família. Pronto. Só um minuto. Tá. Essa aqui ela já voltou adulta pro Irã. Rosto, parece um gorila. E de Moshid, você se lembra? Vovó, me lembro de todo mundo. Ela se divorciou. Ela vai encontrar a família dela. Depois de tantos anos fora, ela vai encontrar a família sem ser mãe, pai, vó. Parece que ele tinha um pênis pequeno. Enfim, é o que diz Charlie. Enfim, ela disse a Mary que me disse. Bom, mas você vai ver todos em breve. Oh, não. Sim, vai. Você deve falar muito bem o alemão agora. Assim, um pouco.
Eu sei dizer ishi libidishi. Quando eu penso em Viena, penso logo na Cícia Imperatriz. Você encontrou a Romy Schneider? Marjan, estrelas brilham no céu e você no meu coração. Mas que cara é essa de religiosa? Quem diria que você viveu na Europa? Ah, é? Você acha? Vamos, fale um pouco. Deve ter 1 milhão de coisas para contar. Não, realmente não sei. Por exemplo, diga-nos como são as boates em Viena. É que eu não frequentei esses lugares. Não muito. O quê? Você já dormiu com um cara? Eu já. Então, é legal? Depende com quem. O quê? Dormiu com vários caras? Acho que você deveria refazer. Você deveria fazer Eu isso. acho que você deveria fazer isso. Preparatório. Isso sim que é bom. Não aguento mais. Que frio! Não aguento mais usar esse treco. Maldita cabeleireira! Você é indigna de meu filho. Ô, Anaíta, bom Vai embora, dia. sua podre. Magia acabou de sair. Tudo bem, eu digo a ela. Até logo. Você não vai passar o tempo todo na frente da TV. Você não queria fazer o concurso? Não desperdice os melhores anos da sua vida. Mexa-se um pouco, vá ver pessoas. Troque ideias. Todos me entediam. Há tanta gente em Teherã, que coisa. Em milhões de habitantes deve haver pelo menos uma pessoa que você não acha idiota. Sim, havia aqui, meu amigo de infância. Vou encerrar, porque senão a gente quer ficar vendo o filme o tempo inteiro, esse filme. Mas essa é uma outra cena interessante, né? Que mostra a volta dela pro Irã e como que ela não se sente parte. Mas, né? E ela entra numa depressão e tal, justamente por esse antagonismo de tipo, tá, mas também, exatamente. Mas então, João, ela acha chato porque ela já teve contato com a liberdade, né? Ela já teve a liberdade de morar na Europa, sabe? E aí, quando ela volta para o Teherã, com uma cultura extremamente conservadora e fechada, ela ama estar naquele espaço por conta da família, por conta disso, mas não tem mais como, sabe? Viver. Então, eu vou parar de passar esse filme, para a gente voltar ali, mas depois, quem tiver a curiosidade de assistir, é muito legal. Muito mesmo. Beleza? Aí, ó, isso aí, Persepolis. E é bem legal porque esse filme ele vai ficando colorido e preto e branco, depende do que ele quer mostrar. Geralmente ele fica colorido no momento em que ela tem liberdade, né? Bem família conservadora enquanto... Verdade, Evelyn, verdade. Aquele Natal... Aquele Natal no ano de 2018. Foi um Natal bem legal. Tá ligado? Vamos lá. Aí a gente vai falar um pouco sobre o fundamentalismo islâmico. Então, a origem do fundamentalismo, né? Aí a gente está falando do islâmico, mas a origem de qualquer extremismo religioso, né? A base é justamente a negação da cultura do outro. Qualquer extremismo religioso, né? A gente pode pensar, a gente fala tanto do extremismo religioso islâmico, mas não vemos uma sociedade de extremismos religiosos cristãos, sabe disso, né? É óbvio que são formas diferentes de se pensar o extremismo, mas o caminho para chegar até essa visão é, primeiro, achar a religião superior à do outro, ou mais que isso, né? Somente a sua religião explica a forma certa como é enxergado o mundo. Então, a negação completa do outro. No caso do Oriente Médio, não é só uma negação religiosa do outro. É uma negação também, que acontece também no cristianismo, né? Dos hábitos e costumes de uma cultura que é diferente da nossa. Só que no Oriente Médio tem uma cereja do bolo. Porque o fundamentalismo islâmico, ele só ganha um protagonismo, ele só ganha muita força no mundo internacional mesmo, quando começam a acontecer sucessivas invasões no Oriente Médio. Então a gente tem um boom, um crescimento de fundamentalismo religioso da década de 80 para cá, com destaque maior ainda nos anos 2000. E não é à toa que a partir da década de 80 que há invasões constantes dos Estados Unidos
e do Ocidente como um todo, né? Porque nos Estados Unidos não entrava sozinho, entrava apoiado pela Inglaterra, pela França, pelo próprio Israel. Então, isso acabou favorecendo, consolidando os discursos extremistas. Porque você vê, né, já tem uma visão de que a sua religião é a correta e superior. Isso aí é uma característica da maior parte das religiões. Já está num contexto onde a maior parte da população não é alfabetizada. Então, se agarrar a doutrinas religiosas é muito mais fácil. 3, você olha a figura do militar americano no teu território com um discurso de que veio trazer a paz, mas você só vê guerra. Você olha um discurso que acaba invadindo culturalmente, né, a cultura islâmica. É óbvio que no mundo global a gente não tem como ficar isolado culturalmente, né? Mas aí você começa, tá entendendo? A pautar o discurso da tua religião através de uma guerra santa. É óbvio que eu não estou falando que isso é a questão correta. A gente está aqui estudando antropologicamente qual é a base que isso possa ter se formado. E é muito claro, não é à toa que a Al-Qaeda, que é treinada pela CIA, acaba sendo uma das organizadoras do 11 de setembro. Então, a gente tem aí uma ligação direta. E eu falo do Oriente Médio, mas, por exemplo, o Norte da África também vai ser um Norte da África muito conflituoso nesse sentido do fundamentalismo religioso. E fica mais ainda, como eu disse, pós 11 de setembro. Ok? O 11 de setembro, vocês lembram? Possivelmente não, né? Mas eu lembro exatamente do dia que eu estava fazendo. Acho que são 2 momentos que a minha geração lembra. O que a gente estava fazendo no dia do 11 de setembro? São 3, na verdade, mas o terceiro eu não posso falar porque ele está gravando. O que a gente estava fazendo no 11 de setembro? O que a gente estava fazendo no dia que invadiram o Alemão? E o terceiro, o que eu estava fazendo no momento que soltaram uma pessoa que estava presa? São pontos da minha vida que eu tenho certeza que eu sei o que eu estava fazendo. No caso da invasão do Alemão, chega a ser engraçado, né? Eu falo isso. Do 11 de setembro também, né? Vocês não lembram, obviamente, mas quando aconteceu o 11 de setembro, muitas escolas no Brasil cancelaram as aulas. Isso chega a ser engraçado. Porque havia um medo do Brasil estar na rota do próximo atentado terrorista. E tem um meme rolando aí no Twitter, que é um cara falando, né? Cara, não dá para entender como que a minha escola, no interior de... sabe, no interior de Mendes, cancelou a aula, achando que a nova rota do terrorismo é a escolinha em Mendes. Mas aconteceu. E na invasão do Alemão também foi algo engraçado, porque eu estudei na UF, né? A UF é Niterói. E o Complexo Alemão, né? No Rio. E a gente estava em Niterói, aí eu estava indo para a aula e a UF mandou uma nota falando que ia ser cancelada a aula no dia porque causa da invasão do Alemão. A gente foi meio que assim. Eu entendo que tem uma galera que precisa se deslocar para poder chegar até lá, né? Mas pô, quantas delas iam passar pelo Alemão? Assim, mas aí foi engraçado. E o outro dia, enfim, deixa. Mas, não sei se vocês já viram os vídeos e tal. O primeiro avião, ninguém viu. Só tem imagens de câmera e tal, o primeiro avião. Mas o segundo avião, todo mundo viu ao vivo. As torres estavam lá, a gente estava... Eu lembro, cara, como eu estava sentada na cozinha, falava, caraca, tem a torre pegando fogo e tal, minha mãe fazendo comida. Torre pegando fogo, mãe! Bateu um outro avião. Para de bobeira, que bateu um outro avião, o quê? É sério! Eu tô rindo porque, tipo assim, foi exatamente isso. Bateu um outro avião. Aí, tipo, o mundo parou, porque o segundo avião foi ao vivo, né? Tem aquelas teorias de que nunca bateu, tal, que eu gosto de ler a teoria da conspiração, mas não sei até onde. Não sei, porque o sistema capitalista é muito bizarro, né? Então, eu não sei até onde pode ser mentira, até onde pode ser verdade. Mas, naquele momento, a gente se deu conta de que a maior potência do mundo não era tão temida assim. Eu acho que essa foi a insegurança dos outros países. Foi, mano, se os Estados Unidos for atacado, os outros países
possivelmente estão ferrados, né? Porque não tem nenhum tipo de tecnologia ou militar para poder conter isso. Mas ali parece que foi o estopim de uma justificativa para a guerra ao terror, né? Então, a partir desse momento, do 11 de setembro, os Estados Unidos têm o direito, exatamente, foi a teoria que saiu como marketing para poder invadir desregradamente o Oriente Médio sem seguir nenhum direito humano. Quando eu digo, João, seguir nenhum direito humano, eu estou falando de práticas de tortura, prisões fora do território norte-americano, coisa que é proibido no direito internacional. Um país não pode criar prisões. Por exemplo, eu vou invadir o Iraque, aí eu vou e faço uma prisão americana no Iraque. Isso não pode acontecer. Mas isso aconteceu. Torturas, né? Então, a gente vai ter a justificativa. É isso. E aí, isso acaba influenciando diretamente, é óbvio, o fundamentalismo islâmico. Que na base de tudo tá aquela questão que eu falei da Sharia, que é criar um Estado islâmico, um Estado com as leis de governo como leis islâmicas. Isso vai ser muito comum na Arábia Saudita, Afeganistão, Catar, Indonésia, Nigéria, Paquistão, Sudão, beleza? O Irã. E cadê o... Vou falar já do 11 de setembro. E esse fundamentalismo islâmico é um debate extremamente amplo, né? Alguns vão ser contra a questão da Sharia, outros vão ser a favor da questão da Sharia. É difícil, a gente está em outro contexto cultural, mas também é muito cruel a gente imaginar que em países como a Nigéria é crime ser homossexual, com direito à pena de morte, né? Então, é muito difícil a gente estar... Porque esse relativismo cultural, que é um conceito que surgiu com muita força na sociologia aí, né? Não sei, as pessoas devem falar com vocês. Ele é muito complexo. Porque eu garanto que nenhum de vocês aqui apoiaria a morte de uma pessoa pela questão de gênero ou de a questão sexual. Deixa eu ver, a Ana falou, você tem que assistir Inside. É o que? É um filme ou uma série? Esse aí é um filme, eu acho que tem como você achar legendado. Ele é francês e tal, mas tem como achar legendado. É muito bom, sério, é de explodir a cabeça. Acho que foi o filme que eu mais fiquei chocada na vida. Que isso, mano. E ele fala sobre extremismo, religioso, é bizarro. Botei aqui pra ver. Vou botar download, ver se eu acho alguma coisa, depois eu procuro. Eu tô numa fase muito light da minha vida, sabe por quê? Mas eu vou assistir. Porque eu tava vendo coisa tão pesada que eu tava percebendo que eu tava ficando deprimida, cara. Aí agora eu tô vendo The Boys. Não dá, cara. Tu já viu? Eu acho que eu já assisti já, mas eu não sou chegada em série, não. Cara, é uma série de super-herói, mas não é super-herói, é tipo tudo anti-herói, tá ligado? É um bagulho muito bizarro. Mas assim, basicamente o The Boys tem na Amazon. É uma indústria americana que cria super-heróis alterados geneticamente para combater os crimes. Só que é tudo fachada. Eles fazem tudo assim, eles criam os crimes para poder os super-heróis atuarem e tal. Mas o que é interessante na série é que ela vai discutindo questões de machismo, feminismo, homofobia e tal, e vai levando de uma forma relativamente leve. É uma série assim, não falando que é boa pra caraca não, mas tá em pauta aí, meus alunos estão assistindo, eu comecei a assistir e me prendeu, achei legal, interessante, bem humorada e tal, e vai discutindo várias questões hipócritas, a ação norte-americana em guerras e tal. É um filme que bate um pouco nos Estados Unidos. Filme não, uma série que bate um pouco nos Estados Unidos, mas sempre trabalhando com a questão de herói. Pra ter noção, eu não gosto de herói, não gosto de quase nada de herói, Marvel, sim, quase nada. Mas esse eu gostei. Eu gosto um pouco de Batman, né? Por sinal, eu e Brian estávamos mal psicologicamente, a gente foi no cinema ver Coringa. Cara, a gente saiu destruído, né, meu? Cara, a gente saiu mal. Eu também já conheci esse filme, pô. Saí mal demais.
Ah, ô Vitor, tu não vai. Se você tem medo de negócio de sangue, miolo, órgão, não vê, não? O tempo inteiro. Os outros explodem, voa cérebro pra lá, os bagulho assim. A primeira cena já é assim. O maluco, que é o filho do vento, atropela a menina e ela vira pó, sim. Tinha tipo professor de inglês falou que o Batman é uma alegoria para a milícia do Rio de Janeiro. Ô, João. Pesado. A milícia do Rio de Janeiro, pô, tô gravando, né? Utiliza a figura do Batman aqui em Campo Grande. Isso é verdade. Mas não é ao contrário, né? É a galera daqui que utiliza a figura do Batman. Na verdade, o Batman é uma pessoa específica aqui no Rio de Janeiro. Depois a gente fala mais sobre isso. Prometo. Já. Vamos lá. Nós temos aí dentro do fundamentalismo... Aqui a gente botou fundamentalismo islâmico, mas as roupas femininas, né? Dentro do sentido do islamismo. A gente tem aqui vários tipos. A burca sendo que mais tampa, né, o corpo da mulher e tal. Aqui nós temos uma roupa típica de um xiita, um ayatolá, e aqui uma roupa típica de um sunita da Arábia, um príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Vamos lá, porque no centro de todo conflito no Oriente Médio, toda a invasão norte-americana, tem a questão do petróleo. É isso. E eu acho que quando os cidadãos se dão conta de que é tudo pelo petróleo, eu acho que aí o fundamentalismo islâmico fica mais gritante ainda, né? Essa região é uma região de posição estratégica. Então, Arábia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Catar, Emirados Árabes, são países estrategicamente muito poderosos em petróleo. Quem é o outro país que é membro da OPEP, mas que não é do Oriente Médio? Venezuela. E olha que engraçado. Maiores reservas de petróleo do mundo. Estados Unidos quer invadir, melhor amigo dos Estados Unidos, aliado histórico dos Estados Unidos, invadiu. Não, mas treta. Então a gente tem aí uma questão bem polêmica, né? Porque as maiores reservas de petróleo do mundo estão constantemente ameaçadas pelo imperialismo norte-americano, né? A questão é que hoje, no jogo de xadrez, a China entrou com força, né? A China entrou com força. Então a gente vai estar falando daqui a alguns anos de imperialismo chinês, com certeza. Cara, eu acredito que um dos fatores do Trump não ter invadido a Venezuela ainda é por conta do medo da Rússia e da China. Não adianta fazer discursinho de que não tem, que os Estados Unidos é a maior potência do mundo, não tem medo de ninguém, porque, brother, tem. Tá ligado? Então, o petróleo está no centro das discussões políticas e das invasões, nenhuma dúvida disso. Beleza? Antes de falar das invasões por conta do petróleo, vamos pensar no Oriente Médio, né? Como uma questão política e econômica. Eu botei exemplo desses dois clubes aí, o Paris Saint-Germain e o Manchester City, podia botar o Crystal Palace também, que são times de futebol, aí países, né? São times de futebol comprados por grandes sheiks árabes. Grandes sheiks detentores de boa parte da riqueza do mundo compram um time de futebol para que esse time seja a propaganda política dos seus estados. Então, eu lembro de um caso recente de o Brasil com a Venezuela, né? Absurdo, ditadura, tem que invadir, não sei o que lá. Mas a seleção brasileira foi jogar um jogo na Arábia Saudita. A CBF marcou um jogo na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma ditadura de perseguição. Muito pior do que está acontecendo na Venezuela. Mas muito pior.
né? E aí a gente, tudo bem, né? Os Estados Unidos, não, tem que invadir a Venezuela porque a Venezuela não segue os direitos humanos. Ah, mas a Arábia Saudita segue, tem o maior aliado. Por que ninguém fala do Haiti? Por que ajuda humanitária para a Venezuela é importante, mas para o Haiti não? Galera, no centro de tudo isso está no eixo econômico. E aí eu tô falando dos Estados Unidos porque é América para os americanos, né? Mas em pouco tempo, como eu disse, China vai ganhar um protagonismo nessas questões também. E a Rússia, a mesma coisa. A Rússia já faz isso, só que lá na Europa Oriental. Lá, né, na Eurásia. A Rússia já faz, a Rússia já é imperialista. A gente já fala no mundo sobre um processo chamado de russificação, que é a imposição da cultura russa em outros povos. Então, esse é o contexto, né? E, pô, é isso. Dominação para um, dominar o tem que ser dominado. Essa é a lógica. Então, esses times acabam sendo representações máximas diretas dos investimentos desses clubes, né? Eu sou muito chata, não gosto desses times por causa disso. Sou muito chata, cara. Por questão futebol política. É tipo, não torço pra Portugal. Pô, pelo amor de Deus, vou torcer pra colonizador. Eu, hein? Mas, pô, deixa eu dividir um negócio com vocês. Fazer a tatuagem ontem. Aí eu falei assim, pro tatuador. Qual é? Tem como dar um destaque na América do Sul? Fazer uma técnica para destacar a América do Sul e tal? Porra, tem. Só que, tipo, eu não tava assistindo dor nenhuma, então eu tava, tipo, meio que vendo um clipe na TV, assim, então. Quando eu olhei, ele tava destacando os Estados Unidos. Meu irmão. Cadê? Quero ver essa tatuagem. Eu não tenho um minuto de... Brian, eu não tenho um minuto de paz nessa vida. Quando eu vi, meu olho chegou... Não, vou te falar, já aconteceu. Meu olho ficou cheio de lágrimas, que eu tô quase chorando falando isso agora. Porque eu fiquei assim, ó. Aí eu falei, brother, eu não falei que era pra destacar a América do Sul? Aí ele, pô, eu ia destacar toda a América, pô. Não. Não era pra destacar a América do Norte. Aí eu falei, não, então faz... Só que ele começou por ali, né? Então eu falei, bota a mesma técnica em tudo. Porque ia ser pontilhismo. Falei, bota pontilhismo em tudo. E na América do Sul, tu passa um branquinho e tal. E vai ser isso. Depois a gente vê o que a gente faz pra destacar. Mas não tá... Aí ele fez pontilhismo em tudo. E dá pra ver? Mas aí o branco não dá pra ver ainda não. Só depois que cicatrizar que vê direito o branco. Aí a América do Sul tá com um branquinho, com um avião e tal saindo aqui. Mas, brother, aí não teve destaque praticamente pra América do Sul. Mas pelo menos também não teve destaque pros Estados Unidos, né? Mas, brother, caralho, taquicardia na hora. Na hora, Brian. Imagina, eu tô olhando, tipo, chegando no braço. Filha da... Tá maluco? O que é que tu tá fazendo? Como é que eu ia explicar isso pra vida? As pessoas iam me olhar e falar assim, ih, deu a louca. Reclama dos Estados Unidos a vida inteira, agora fez uma tatuagem no braço que destacou os Estados Unidos. Sem condições, sem condições. Vamos lá. Não contente de ter um fundo de mapa, ser geógrafo, a gente bota um mapa mundi no braço ainda. E detalhe, cheguei lá, ele, eu já fiz a arte. Falei, beleza, deixa eu ver. Botou projeção Mercator. Porra, Europa. América, pequenininho. Falei, tá zoando com a minha cara, não é possível. Falei, filho, procura uma projeção neutra, pelo amor de Deus. Bota aí, mapa mundi, projeção de Robinson. Aparecer assim, aí ele, cai, tu tem mó fresca com isso. Falei, cara, não é fresca, tu quer tatuar na minha pele a projeção eurocêntrica? Tá zoando? Eu sei que ele não sabia, mas, pô, quando chegou com aquela imagem da Europa assim, ó, gritante, falei, que isso, gente? Sai fora, sai de mim, claro que não. Eu ia, cara, aí minhas amigas ficaram me sacaneando pra eu botar de cabeça pra baixo, eu só não botei, vou falar por quê, a galera ia achar que foi erro, e toda vez eu ia ter que explicar, e isso me encheu o saco.
Toda vez eu digo, ai, mas por que que tá de cabeça para baixo? Eu tenho que falar que não existe baixo, não existe cima, que é tudo uma desconstrução, porque a Terra é um globo. Então a gente está acostumado a ver o mapa assim, na verdade, a gente pode inverter, botar o sul para cima e o norte para baixo e tal. Eu tô ligado, Ana, eu tô ligado, eu tô ligado. Meu novo projeto é uma tatu da América Latina. Vai ser aqui assim, América Latina. Vai ser maneiro. Mas eu tô com medo, né? Porque vai que começa a ditadura militar nesse país e eu tô com tatuagem de América Latina. O que eu faço? Eu já fiz um avião aqui pra mostrar que eu tô fugindo, tá ligado? Já foi isso? Não interessa minha tatuagem, eu quis assim. É uma porra chata às vezes. Galera, vamos lá, voltando aqui. Agora, nesses 20 minutos, a gente vai falar de quais conflitos tiveram. A gente já falou de muitos, tá? Porque quando eu falei de Estados Unidos, se não me engano, algum assunto que eu falei com vocês. Nova ordem mundial. Eu falei sobre a invasão ao Iraque e tal, mas eu vou lembrar, porque eu sei que vocês devem estar assim, meu Deus, não lembro disso. Vamos falar de alguns conflitos no Oriente Médio. Vocês lembram que teve a Revolução Xiita, né? No Irã, que eu acabei de falar. A Revolução Iraniana, em 1979. O inimigo histórico do Irã é o Iraque. Se odeiam historicamente, sabe? Tem problemas. E o líder do Iraque é sunita. É o Saddam Hussein. Então, nós temos um líder xiita, Khomeini, no Irã, e um líder sunita, no Iraque. Então, isso já é um motivo de rivalidade. 2, o Saddam Hussein, que é o presidente do Iraque, reclama a posse de um canal. Shah Arábia, acho que é isso. Shah El Arabi, acho que é isso. Que é um canal que ele alega que é, na verdade, historicamente, do Iraque, mas que está sob o domínio do Irã, segundo o BO. O Irã recusa, não vou te devolver o canal, problema seu, que você é sunita, eu sou xiita, e essa treta acaba gerando a guerra entre Irã e Iraque. O que é mais interessante, os Estados Unidos vendia armas para o Irã e vendia armas para o Iraque. Isso é a representação máxima da indústria da guerra. Né? A guerra ela é lucrativa. Eu sempre falei isso para vocês. Pode não ser para mim, pode não ser para a Mari, pode não ser para o Brian, pode ser para a Lorena, mas ela é lucrativa. Para um lobby de indústrias fabricantes de armas, fabricantes de bala, fabricantes de colete, fabricantes de granada, essa galera tá rindo à toa com a indústria da guerra. E o que é mais preocupante, nos Estados Unidos, essa galera tá no legislativo. Então é muito interessante pensar que essa galera aprova leis para utilizar armas. Com um discurso lindo de que vocês precisam disso para se proteger. Mas, na verdade, para aumentar a fabricação e a produção de armas e gerar mais lucro para essas empresas. Esses legisladores aprovam as guerras dos Estados Unidos no Oriente Médio, que fazem eles venderem mais armas. Eu sei que é cruel pensar dessa forma, mas, galera, desculpa, é isso. É isso. A galera pensa com o bolso. Assim como o discurso do muro do Trump. As construtoras estão, e apoiando. Tem noção a quantidade de material que vai ser utilizado para fazer um muro desse tamanho? Então, é isso. Vai acontecer uma guerra, então, entre Irã e Iraque, financiada pelos Estados Unidos e pela CIA, né? E em 1988, assina-se um acordo de paz, que nunca vai acontecer paz mesmo, né? E o Saddam Hussein meio que sai derrotado dessa guerra. O Iraque meio que sai derrotado dessa guerra. É até a cena do filme Persépolis que ela volta para casa, né? Acaba a guerra, ela volta para casa. Ok? Essa é a guerra Irã-Iraque. Depois disso, essa guerra eu já falei com vocês, vai acontecer a Primeira Guerra do Golfo, que é entre Iraque e Kuwait. Iraque e Kuwait. Kuwait é um pequeno país, mas muito rico em petróleo. Muito rico em petróleo. Beleza? O Kuwait está aqui,
Tá aqui. O Iraque vai invadir o Kuwait, né? Por muitos motivos. Opa. Deixa eu ver se eu boto o mapa aqui. Por muitos motivos, ó. O Kuwait está aqui. Primeiro, que o Iraque quer ter acesso ao Golfo Pérsico de forma mais efetiva. Isso é um ponto. Segundo, o Kuwait cobra uma dívida do Iraque. E aí o Saddam Hussein fica meio bolado com isso. Terceiro, o Iraque alega que essas terras do Kuwait são historicamente pertencentes ao Iraque. Então, o Saddam Hussein, com o Iraque, pega e invade o Kuwait. Eu acho que no centro disso também está a questão do petróleo, né? O Iraque estava de olho no petróleo do Kuwait. Beleza? Os Estados Unidos, olhando de fora assim, falam: se o Saddam Hussein invade o Kuwait, domina as bacias de petróleo do Kuwait, cada vez mais isso vai estar perto de um monopólio. E o Saddam Hussein não é um amigo histórico dos Estados Unidos, na verdade é um inimigo. Então, o que os Estados Unidos faz? Vê o Iraque como um entrave e apoia o Kuwait nessa guerra. Envia tropas. Tropas até da ONU, né? Olha que lindo quando a ONU age em interesse de alguém. Né? Algo não muito difícil de acontecer na ONU. Então, as tropas norte-americanas e as tropas da ONU são mandadas para apoiar o Kuwait nessa guerra. O Iraque sai derrotado, né? E o Saddam Hussein é considerado inimigo dos Estados Unidos. Essa é a primeira guerra do Golfo. Beleza? Os Estados Unidos é um inimigo, o Saddam Hussein é um inimigo, e você deve se perguntar: tá, Lívia, mas por que os Estados Unidos então não matou o Saddam Hussein? Por que ele não derrubou o Saddam Hussein? Porque nesse momento o Saddam Hussein ele era importante. Porque ele conseguiria conter os movimentos extremistas. Tem que lembrar que do lado do Iraque tem um Irã xiita cheio de extremismo contra os Estados Unidos. E querendo ou não, o Saddam Hussein é sunita. Mesmo que a população do Iraque seja também xiita, o líder era sunita. E era um líder até bem querido, podemos dizer assim. Então, ele mantém o Saddam Hussein no poder, que é um ditador, né, praticamente, extremamente autoritário, porque ele conseguiria conter os possíveis extremismos religiosos. Beleza? E aí o Iraque vai ficar assim. Acaba a Primeira Guerra do Golfo. Ok, galera? Já a Segunda Guerra do Golfo, tem que lembrar que é 11 de setembro. Rolou 11 de setembro, vai rolar a Guerra ao Terror. O discurso do Bush, George W. Bush, é esse: guerra ao terror. Precisamos combater os inimigos dos Estados Unidos. Esses caras têm armas de destruição em massa. Então a política externa dos Estados Unidos é extremamente agressiva nesse momento. Eles vão invadir o Iraque em 2003. Vamos chamar de Segunda Guerra do Golfo. Segunda invasão ao Iraque. Eles vão invadir, né? A gente vai ter tropas no Afeganistão, vai ter tropa atrás do Osama Bin Laden, né? Vai ter invasões acontecendo. E quem é esse eixo do mal? Que é o nome que o Bush vai dar. Eixo do mal. O eixo do mal é o Iraque, o Irã, o Afeganistão, a Síria e a Coreia do Norte. Quem não faz nada, né? Que todo mundo é maluco até a curva, né? Depois da curva a gente já não é tão maluco assim. Vai lá, invade lá. Invade lá a Coreia do Norte. Eixo do mal. Não, é eixo do mal. Eixo. Meu Deus, será que algum aluno meu já entendeu isso também? Não perguntou? Eixo do mal. Meu Deus. Pai, a professora bem falou que tem uma coisa chamada eixo do mal, que é quando os Estados Unidos invade o Oriente Médio atrás dos inimigos do Ocidente. Ela já falou também de guerra ao Satã, e agora ela falou eixo do mal.
Aí o pai bate lá na escola. Pô, a professora tá falando de Satã e Exu do mal. Aí o pai, tá. Exatamente. Invade a Coreia do Norte lá. Um Kim Jong-un cheio de arma nuclear, fechado pra caraca. Duvido, cara. Duvido. Calma aí, carro do gás. Lá da periferia tem disso, né? Teve um dia que eu tava dando aula, que eu parei aula 4 vezes. Carro do pão, carro do gás, carro do peixe e carro do queijo. Vou te falar a bala que distribui aqui em Campo Grande, carro do gás. Vambora. No estágio atual de globalização, né, essas guerras elas ficam mais visíveis. Então, assim, não é que nunca tiveram essas guerras. É porque hoje, um soldado americano mata um inocente, isso é filmado. Hoje, o Estado Islâmico, que é o ISIS, tortura pessoas e bota direto online, né? Para as pessoas verem em tempo real. Então, a questão é que hoje é muito mais fácil a circulação de informação. A gente vai falar do Estado Islâmico mais à frente, e vocês vão perceber que o Estado Islâmico consegue territorializar áreas muito distantes. Tipo, tinha células de Estado Islâmico, né, na América Latina. Por quê? Online, né, galera? A galera consegue se articular hoje de forma online, ok? E aí o que é interessante, nessa segunda invasão dos Estados Unidos ao Iraque, a segunda guerra do Golfo, eles vão derrubar, nesse caso, Saddam Hussein. Beleza? Então, eles vão se aliar, né, a outras potências, como a Arábia Saudita e tal, Estados Unidos, e vai derrubar o Saddam Hussein. Ok? E aí o Trump aperta no seu botãozinho de míssil, porque a gente vai falar agora de Síria. Já falei um pouco para vocês. Aí um mapinha da guerra da Síria, né? O Obama, um dos principais críticas dos democratas ao Obama, justamente é não conseguir tirar as tropas dos Estados Unidos da Síria. É difícil, né? Porque quem manda é o parlamento, e o parlamento, os legisladores, boa parte deles são a favor, porque isso fomenta uma indústria, então é complexo. Mas aí o mapa da guerra da Síria, né? A gente vai ver mais de 4 anos aí de conflito, e a Síria é completamente territorializada. Eu já expliquei para vocês a guerra da Síria. Pelo Bashar al-Assad, que é o presidente, né? Que bem questionado, será que ele tem legitimidade ou não, mas é o presidente dali. A gente tem os rebeldes, o povo contra, né? A gente tem braços da Al-Qaeda atuando na região. A gente tem o fortalecimento do Estado Islâmico. Aí os Estados Unidos. Aí tem os curdos, que estão lutando por uma questão territorial, né? Então, é muito complexo. A gente tem o Hezbollah, que acaba que vai para lá, que é um movimento extremista do Irã. Então, virou um barril de pólvora, literalmente. Virou uma guerra por território, a gente não sabe nem se vai acabar um dia essa guerra, né? Os Estados Unidos já disse que acabou com o Estado Islâmico. Eu acho muito difícil, porque a gente acaba com a organização desses núcleos e eles aparecem de novo. É isso. Que vai aparecer, porque você acha que acabou o extremismo? Agora, não, acabamos com as células do Estado Islâmico, agora a galera entendeu que o correto é não ser extremista. Por que não? Vão ter novas formas de organização, que vai fomentar mais guerras e que isso vai virar uma bola de neve, não acaba nunca. Beleza? Então, só explicando aí, eu já até expliquei isso para vocês. A guerra na Síria começa com a Primavera Árabe, no norte, na África, lembra? Que é a derrubada de presidentes autoritários no norte da África. Então, primeiro caso na Tunísia, depois no Egito, Líbia, até chegar no Oriente Médio, na Síria. O objetivo era derrubar o Bashar al-Assad, só que ele resiste, né? Ele faz uma contraofensiva militar e começa
Bashar al-Assad contra povo, se instala um caos social, político, causa a crise de refugiados, né? A galera começa a fugir para a Europa. Quem vai começar a apoiar? Rússia, Irã, China, o Hezbollah vão apoiar o Bashar al-Assad. Quem vai ser contrário? Estados Unidos, Israel, Alemanha, França, Inglaterra, Arábia Saudita, o ISIS, que tem um objetivo dele próprio, né? O ISIS não é a favor de ninguém, é a favor dele mesmo, que é para criar um califado, criar um Estado Islâmico, um Estado com leis islâmicas. E aí, a guerra está aí, a expectativa de vida na Síria hoje é a mais baixa do mundo, a gente não tem praticamente mais escolas, hospitais, né? Por isso que é uma crise de refugiados, né? Talvez a maior pós-Segunda Guerra Mundial que a gente tenha vivido, seja essa crise da Síria. Beleza? Vocês podem ler isso aí, que eu botei detalhadozinho, né? Como que a Rússia apoiou, por que a Rússia apoiou, né? O ISIS querendo criar um califado. A Arábia Saudita apoia o povo porque quer ir contra o Irã. Eu botei detalhadozinho assim, para vocês entenderem um pouco. Beleza? Cara, uma das questões que eu me identifico muito são os curdos, né? Coitado dos curdos. Os curdos estão lá tentando criar um Estado curdo. Só que aí a galera sempre pensa, né? Mas por que criou um Estado de Israel e não criou um Estado curdo? É difícil, é tudo uma questão política. Então, os curdos, eles estão na luta contra o Estado Islâmico, são massacrados, coitado, porque não tem dinheiro, são povos comuns, né? E o Estado Islâmico acaba que tem dinheiro por roubos, explosões, entre outras coisas que acabam territorializando o Estado Islâmico nessas áreas. Beleza? A gente pode falar um pouquinho mais para vocês de Síria, apesar de eu achar hoje que a questão da Síria não é uma questão mais tão em pauta numa prova do Enem. É porque já caiu muito, né? De 2016 para cá, praticamente todos os anos caíram Síria. Acho que esse ano agora não caiu. Eu não sei se entraria de novo a questão da Síria. Talvez pensando na questão dos refugiados. Beleza? Ou uma perspectiva do Enem. Novos movimentos extremistas se formando. Novos grupos anti-globalização. Isso é uma tendência hoje, se pensar no Oriente Médio, por exemplo. Interromper a gravação aqui.